Então, bem-vindos novamente, segunda fase de Direito Civil, professor Guido Cavalcante, sempre deixando aqui disponível seu e-mail, guidorafael@hotmail.com, ou você me bota lá no Facebook, Guido Cavalcante, me procure e me pergunta qualquer coisa que você sentiu, dúvidas, aqui nesses módulos de segunda fase de Direito Civil. Tranquilo, pessoal? Então, sem muita enrolada, no módulo anterior, a gente estava falando sobre endereçamento. E falei para vocês que esse endereçamento deve ser direto, não façam abreviações, eu não recomendo fazer abreviação. E, pessoal, siga o enunciado, siga o que o enunciado lhe falou. Se o enunciado não falou que era a 34ª vara, não vá colocar não vai inventar uma numeração da sua vara. Tente ficar direcionado ao que foi mencionado no seu enunciado. E aqui eu trouxe exemplos, né, de algumas provas anteriores que eu vi o enunciado que estava dessa forma. Volta ali para o slide. Então estava lá, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da, aí você não falava sobre o número da vara, deixava em aberto mesmo, vara civil da comarca de, também não falava no enunciado, então você também deixa em aberto. Pessoal, se a questão for de algum litígio especializado, onde houver uma vara especializada, a ela deve ser endereçada. Pessoal, se a questão ela for de um litígio especializado, então é muito bom você também já endereçar a vara específica. Volta para mim, isso aqui é uma questão bem específica, né? É bom você seguir o que o enunciado está falando. Se o enunciado falou da vara de sucessões, massa, coloque lá a vara de sucessões. Mas é porque a gente também sabe que pode ter alguma comarca com vara única, né? Porque quando você está na capital, que já existem várias especializadas, a ela deve ser endereçada. Mas se você está numa comarca onde não existam varas especializadas, vai ser direcionada à vara comum. Tranquilo, pessoal? Mas a grande dica é siga o enunciado, não invente o que não existe. Tranquilo? Então, sobre endereçamento, é isso. Não abrevie, coloque aquela fórmula lá, aquela antiga, e pronto. Tranquilo? Então, o segundo elemento que a gente discutiu lá em petição inicial foi sobre qualificação das partes. Volta ali para o slide. Na qualificação, o CPC exige os elementos que entende necessários para a sua correta identificação. Tudo que você está buscando dentro da qualificação é uma identificação. Você está buscando identificar quem são as partes envolvidas. Então, pessoal, o CPC fala nome, prenome, estado civil, profissão, domicílio, residência do autor e do réu. Isso é o que o CPC fala. Mas nós estamos aqui discutindo prova da OAB. Por vezes, você não tem esses elementos. Então, se você não tiver, não invente. Agora, sempre lembrar que, em caso de pessoas jurídicas, de incapazes e de entes despersonalizados, essa petição deve indicar a pessoa a qual deverá ser feita a citação. Volta para mim. Isso aqui é importante. Escuta lá. Vamos supor que você está diante de um enunciado que fale sobre um autor que é uma pessoa jurídica e dentro desse enunciado também existe a menção do diretor dela, ou existe a menção do preposto da pessoa que representa a empresa. Pessoal, é muito importante isso. Se seu autor, ou até o mesmo réu, do seu caso prático no enunciado, for uma pessoa jurídica, for um ente despersonalizado, for um incapaz, você vai ter que lembrar que dentro das suas qualificações, quando você estiver qualificando a parte, você vai ter que qualificar esse ente, essa pessoa jurídica, por exemplo, mas vai colocar representada por. Então, você vai ter que colocar o representante dela, porque isso é um elemento necessário em qualquer petição. É aquela história que eu falei. Se você está sendo testado como advogado, você vai ter que fazer uma petição como se advogado fosse. Em toda petição normal, real, de um advogado, onde está lá constando uma pessoa jurídica, ou um ente despersonalizado, ou um incapaz, dentro da qualificação é necessário que a gente identifique essa pessoa representada por outra pessoa que vai falar sobre ela, que vai falar por ela. Então, isso aqui é elemento fundamental. Isso aqui pode ser até um elemento que, enfim,
anule a sua própria qualificação, ou tire pontuação porque você não colocou o seu representante. Tranquilo, pessoal? Então, o aluno CETOM não vai errar uma besteira dessa. Então, qualificação, se for pessoa jurídica, com o seu representante. Volta novamente para ali. Eu estou batendo muito nesse ponto porque não quero ver você perder uma prova por uma besteira dessa. Cuidado para não inventar dados, pois isso pode ser considerado identificação e sua prova estará anulada. Volta para mim. Não inventa. Eu sei que você é criativo, mas nessa hora, limite sua criatividade. Não fale nada além do que está expresso. Tranquilo, pessoal? Então, beleza. Volta novamente para o slide. Dos fatos e dos fundamentos. Pessoal, lembre-se de fazer de maneira desapaixonada, evitando agressão gratuita e longas narrativas. Pessoal, volta para mim. Quando você estiver fazendo a sua peça, eu sei que você vai ter querendo impressionar, e às vezes, sei lá, você é uma pessoa naturalmente agressiva, sarcástica, irônica, gente que a gente adora conhecer. Não, não adora não. Mas pronto, eu sei que às vezes você tem um tipo de escrita que você usa no seu escritório, que as pessoas acham bonitinho, que as pessoas acham engraçados, que é uma forma de você trabalhar. Mas pronto, dentro da prova da OAB, não faça isso. Seja desapaixonado, seja técnico. Então, evite tentar impressionar o seu examinador através de expressões irônicas, sarcásticas, agressivas. Isso é um verdadeiro absurdo. A parte deveria estar louca quando fez isso. É um descabimento. Enfim, evite qualquer hipérbole, qualquer tipo de manifestação que não seja uma manifestação técnica. Eu sei que, por vezes, na prática forense verdadeira, a gente usa de artifícios para chamar a atenção. Isso aí é verdade para quem é advogado, que às vezes quer chamar a atenção, quer fazer uma brincadeira, quer fazer um tipo de colocação mais incisiva. É natural na prática jurídica normal. Agora, você não está ainda dentro dessa peça. Você está fazendo uma peça como se advogado fosse, mas você está falando com examinadores que estão lá corrigindo milhares de provas, que estão cansados e que, obviamente, não estão lá para brincadeira e nem estão para escutar qualquer tipo de sarcasmo ou ironia. Não faça isso na sua peça. Fique limitado ao técnico. Se não é uma frase técnica, esqueça ela. Se for uma frase de impacto, esqueça ela. Use argumentos técnicos, tanto porque você também não tem muito espaço, só tem aquela paginazinha lá. Se você não ficar limitado a elementos técnicos e começar a querer fazer brincadeira, ou querer falar um floreado, ou querer falar de maneira poética, você vai estar perdendo linhas sem utilizar argumentos técnicos. E, pessoal, prova de OAB segunda fase é um espelho. Então, mesmo que você tenha falado a frase poética mais linda do mundo, aquilo ali não vai lhe dar pontuação nenhuma se aquilo dali não estiver batendo de acordo com o espelho da prova. Porque, basicamente, você tem que entender que na prova do OAB, aquilo ali é uma correção objetiva, né? Não é obviamente tem uma característica da qualidade da sua escrita, mas o examinador vai estar limitado a um espelho, né? Basicamente, tem sua prova, tem um espelho, ele tem que bater aquele espelho com sua prova. Então, ele está lá. Ele falou sobre que é uma ação de divórcio? Falou, um ponto. Ele falou que ele colocou que um dos pedidos é o afastamento? Falou, então, um ponto. Então, é aquela coisa, olha aqui, sua prova aqui, espelho aqui. Quando ele vai lendo sua prova, ele lê de uma maneira desapaixonada também, né? Ele lê de uma maneira objetiva. Se aquilo está ali, ganhou a pontuação. Se aquilo não está ali, não ganhou a pontuação. Se você cometeu um erro, tirou pontuação. É tudo muito fechado. Você não está sendo analisado pela qualidade poética da sua escrita. Então, não faça isso. Isso pode apenas ser um demérito para você. Fique com o técnico. Pode parecer que eu esteja querendo limitar você, mas, pelo amor de Deus, não é isso. É tentando evitar danos, né? Eu estou aqui falando para evitar que você cometa um dano maior. Tranquilo, pessoal. Volta para o slide. Pessoal, nessa sua prova, eu espero que você seja conciso e direto, tratando o assunto de forma profissional. Volta para mim. O que é que eu estou esperando de você? Estou esperando que você vá direto ao ponto. Não floreie, não invente, vá direto ao ponto,
Se é para falar que ali houve uma nulidade, fale diretamente da nulidade. Se é para falar que aquele contrato ali está nulo porque não existe, não tem um requisito de eficácia, fale diretamente que não tem um requisito de eficácia. Então, vá no feijão com arroz, que esse feijão com arroz é que faz você passar dentro da sua argumentação. É isso. A gente tem que entender que, pronto, você está lá necessitando que aqueles elementos técnicos apareçam. É isso. O que você está tentando fazer na sua prova do OAB? Fazer com que aqueles elementos que estejam no espelho comecem a surgir na sua petição, dentro da sua peça. Basicamente é isso. Se você não faz com aqueles... Ou porque você falou demais e aqueles elementos técnicos ficaram misturados, ou você não deixou muito claro que aquele elemento técnico surgiu, que aquele elemento técnico está na sua peça. E aí você vai ser prejudicado. Tranquilo, pessoal? Então, volta para o slide do pedido. Pessoal, o pedido é o bem da vida pretendido pelo autor. Exemplo, a indenização, os alimentos, a posse, a propriedade, a anulação do contrato. Isso aqui é extremamente importante. Isso é um ponto que vai estar bem claro dentro do espelho do examinador. Porque, volta para mim, dentro dos pontos do examinador vai estar lá, o pedido é tal, tal pontuação. Se você não fez o pedido em si, então a sua própria peça já vai estar de maneira completamente prejudicada. Então, é um dos elementos necessários. Nós vamos ver depois onde é que cada um vai ficar, dentro de uma estética. Mas eu estou falando aqui os elementos que vão ter que ser abordados. Então, depois dos fundamentos, é óbvio que vai ter que ter um pedido. E aí, antes de introduzir esse elemento técnico chamado pedido, a gente usa fórmulas, né? Cada um desses elementos, do endereçamento, da qualificação, do fundamento, do pedido, geralmente nós usamos fórmulas de introdução. Assim como a fórmula de introdução da qualificação, a gente usa excelentíssimo juiz, assim como a forma de introdução aos fundamentos, a gente usa aquelas fórmulas Deus-se que, dois pontos, aí começa a falar. A fórmula de introdução que a gente usa para o pedido é aquela antiga fórmula, né? Ante o exposto, aí pronto. Então é muito bom também entender fórmulas adequadas. Tem fórmulas adequadas e tem fórmulas que às vezes só prejudicam, né? Então, olha ali no slide. Tem uma fórmula que só prejudica, que às vezes eu já vi muitos alunos utilizarem, que é aquela ante o exposto, requer-se a procedência do pedido. Pessoal, é um pouco de arrogância, de prepotência, você já iniciar a fórmula do pedido requer-se a procedência. Não, volta para mim. Primeiro, você basicamente ainda está iniciando o pedido. Você nem iniciou o pedido, já está pedindo a procedência, lasca, né? Então, obviamente obviamente você quer que sua ação seja vitoriosa. Agora, não com a expressão que está requerendo a procedência. Eu acho que é muito forte. Eu acho muito mais apropriado utilizar-se ante o exposto, requer que seja, volta ali para o slide, que seja decretada e aí começa a fazer o seu pedido, em vez de, volta para mim, tentar forçar um juiz assim, olha, tem que ser. Não, seja decretada de acordo com o entendimento dele. É bom sempre o tom, não estou dizendo de humildade absoluta, mas, obviamente, um tom de condescência, de educação. Obviamente, você está querendo vencer sua petição, você está querendo vencer sua ação, você vai ter que demonstrar isso na sua prova, mas não deve ser um tom de imposição, de má educação, de um tipo de arrogância, porque isso não soa nem bem na sua prova do OAB, nem vai soar bem também dentro da sua vida forense prática, que quando você for aprovado aqui, eu tenho certeza que você também terá uma vida muito profícua de sucesso. Tranquilo, pessoal? Volta para o slide. Outro elemento depois do pedido é o valor da causa, né? E, pessoal, vê só, dica importantíssima, não incluir na sua petição elementos como valores específicos em números, pois isso pode ser considerado como identificação. É muito mais seguro você apenas
afirmar, volta para mim, o valor específico. O problema é quando você acha que aquela ação que você está diante vale R$ 5.000,37. Pessoal, aí você coloca assim, valor da causa. Aí você inventou na sua cabeça um valor e colocou o valor da causa, 5.037. Pessoal, tá com cara absoluta de identificação. Então, obviamente, você tem que, dentro da sua peça, reservar um momento para o valor, mas dentro desse momento do valor, você nunca que vai colocar um número específico. Se você colocar um número específico, você está fazendo o quê? Você está fazendo identificação. E é batata. Se eu fosse examinador e estivesse lendo uma peça onde alguém me falou um valor específico, eu acharia com certeza que essa pessoa que combinou com um examinador que quando tivesse uma prova com um valor de 5.037 centavos, essa era a prova que eu deveria aprovar. Então isso é muito complicado, não faça isso, pelo amor de Deus. Desde agora, é como eu falei, todos os elementos têm que estar lá. Toda essa lista de elementos que eu estou aqui citando tem que estar constante. Não é porque você não pode botar o valor que você não vai deixar o espaço, você não vai usar a expressão, o valor da causa é. Isso é extremamente importante. Não é porque eu disse que valor pode ser identificado que você não use pelo menos a fórmula inicial, sem colocar o número. Então, dá-se ao valor da causa, 2 pontos. Não se coloca o valor, mas que tem que se usar a fórmula, isso tem que se usar de maneira absoluta. Tranquilo, pessoal? Outro ponto que toda petição inicial tem que ter é um momento de provas, né? Onde você determina quais são as provas que serão utilizadas. Tranquilo? Então volta para o slide. Se o enunciado afirmou alguns elementos de prova, eles podem ser incluídos. Então, por exemplo, pessoal, vamos voltar para mim. Se o dentro do enunciado da sua prova do AB está falando sobre que existe uma prova de DNA, então, dentro do momento da sua peça, onde você falar sobre provas, aí você faz uma remissão àquela prova que o enunciado está afirmando. Se dentro do seu enunciado não tem nenhum tipo de prova específica, aí você usa aquela famosa fórmula, né? Provará o que for necessário usando de todos os meios permitidos em direito, em especial pela juntada de documentos, perícia técnica, oitiva de testemunhas e depoimento pessoal do réu. Então, o que é que eu estou ensinando aqui? Estou ensinando que se no enunciado existe uma menção a alguma prova específica, dentro do enunciado falava sobre prova DNA, dentro do enunciado falava-se sobre a testemunha tal, dentro do enunciado falava-se sobre uma prova pericial tal e tal e tal. Então, é como eu falei, se está no enunciado é porque tem uma lógica de estar ali. Se está escrito no enunciado alguma prova específica, aí você faça a menção específica dela. Deixe claro que diante das provas que você quer demonstrar durante o processo, uma das provas necessárias é aquela. Então, essa é a lógica. Está no enunciado é porque tem lógica, porque tem razão de estar ali. Aí você inclui dentro daqueles elementos das provas. Volta ali para mim, pessoal. Novamente, cuidado ao inventar elementos de provas. Então, eu quero uma prova de foto da NASA, foto de satélite da NASA. Pessoal, isso é uma invenção. Eu quero uma prova de, enfim, eu quero uma prova de medição do tamanho do terreno, blá, blá. Pessoal, não façam isso, porque de alguma maneira isso também pode ser considerado como uma tentativa de identificação. Se o enunciado não faz remissão a nenhuma prova específica, você usa a fórmula usual. Escuta bem, se o enunciado falou sobre alguma prova específica, você fala diretamente dela. Se o enunciado não falou nenhuma prova específica, você usa aquele famoso enunciado. Provará o que for necessário, usando de todos os meios permitidos em direito, em especial pela juntada de documentos, perícia técnica, oitiva de testemunho e depoimento pessoal do réu. Aí, pessoal, é só mesmo, volta para mim, é só lembrar mesmo dessa fórmula tranquila e é pronto, mais um elemento que você superou. Então, pessoal, é só seguir essa sequência. Endereçamento, qualificação, fatos, aí depois vem pedido, valor, prova, enfim, é seguir mesmo
todos esses elementos que devem constar necessariamente da sua peça. Então é muito isso, pessoal. Depois, nos próximos módulos, eu vou passando para você as peças que mais têm relevância, as peças que mais caem. Mas, em regra, essa é uma sequência que vai caber para qualquer tipo de peça. Qualquer tipo de peça vai ter que ter esses elementos. Vai variar apenas a modalidade, a forma com que ela é apresentada, mas que todos eles vão ter esses elementos, aí vão ter sim. Outro elemento que toda peça civil tem vai ser, obviamente, o pedido de citação. Volta novamente para o slide. Pessoal, citação em regra, ela é via correio, está lá no artigo 222, embora a lei faculte ao autor requerer de outra forma, oficial de justiça ou por edital. Por que eu coloquei isso aqui? Volta para mim. Pode ser que a questão tenha dentro do enunciado, exista algum texto falando sobre uma dificuldade específica da citação. Então, dentro do enunciado, está falando que o réu mora em local não sabido. Dentro do enunciado falou isso. Olha, o réu, e o réu mora num local não conhecido. Então, pessoal, o que foi que aconteceu aqui? Aí você vai ter que lembrar que existem formas específicas de citação. Ou você usa aquela forma de citação clássica, que eu vou mostrar aqui para vocês, que é aquela forma natural, requer essa citação do réu, pronto, segundo o artigo 222. Ou, se dentro do enunciado, você perceber que o enunciado fala sobre alguma complicação de dificuldade de citação do réu, aí você usa essas formas, essas variantes de citação. Existe a variante lá do oficial de justiça para o vídeo, vai lá e lê o artigo 224, ou a citação por edital para o vídeo e vai ler o artigo 231, então 231. Você vai ler esse artigo e vai entender quando uma forma de citação variante deve ser utilizada. Isso é extremamente importante, porque isso com certeza vai constar no espelho. Será que o candidato fez a citação fez o pedido de citação da maneira correta? Será que se o réu, dentro do enunciado, estava lá um réu que mora em local desconhecido, será que o candidato lembrou de pedir essa citação por edital, que é uma das modalidades? Então é isso, pessoal. Ter bastante cuidado com o tema citação. É muito bom também se você for fazer a peça civilista, se você for para dentro da área civil, é muito bom que você tenha lá uma profundidade em processo civil, né? Você gosta de civil, mas se você gosta de civil, você também tem que gostar naturalmente de processo civil, porque é uma área muito relacionada. Então, pessoal, volta novamente para o slide. A falta do pedido expresso de citação do réu pode causar, inclusive, indeferimento, né? Se você esquece de pedir a citação, volta para mim, você está, na verdade, causando mesmo ali um indeferimento da própria peça, né? Então, por isso que, se é um elemento que anula uma petição inicial, que indefere uma petição inicial, também é um elemento que vai lhe causar demérito dentro da sua prova prática. É bem isso. Professor, eu já estou ficando com medo. Por que diabo eu escolhi fazer civil? Por que eu não fiz trabalho? Por que eu não fiz penal? Pessoal, é o que eu falo para todos os meus alunos de cursinhos e pessoas que vão fazer o AB. Faça, faça o tipo de peça ou escolha a área que você se sente confortável. Não vão escolher uma área só porque todo mundo fala que é fácil. Porque é assim, geralmente muita gente corre para trabalho. Não, trabalho é mais fácil, são menos peças. Mas de repente você passou sua vida toda acadêmica estagiando num escritório que trabalha com civil. E aí, porque falaram que é mais fácil trabalho, você vai lá fazer trabalho, mas você não tem conhecimento nenhum sobre aquilo. Ou você nunca teve facilidade naquilo. Não faça isso consigo próprio. Qual é o tipo de... Eu faço constitucional, eu faço civil, eu faço penal, eu faço trabalho. O que é que eu faço, professor? Faça aquilo que você se sente confortável. Faça, não vá pela facilidade. Porque às vezes é um tipo de facilidade ilusória. É uma facilidade para outra pessoa que gosta do assunto, mas para você não é fácil, porque você nunca teve um tipo de contato direto com aquele assunto. Então, se você estagiou muito tempo na área civil, vá para a civil. Se você estagiou muito tempo na área penal, vá para a penal. Então, se você tem uma facilidade acadêmica com aquele assunto, vá para aquele assunto, independente da conversa das outras pessoas, que tal área é mais fácil de ser aprovado. Então, vá pelo seu conhecimento, pela sua facilidade. Tranquilo? Volta novamente para o slide.
E aí, pessoal, procedimento. Procedimento aplicável a cada processo deve ser apurado por exclusão. Então, vê só. Qual é o procedimento que eu vou seguir na peça? Pessoal, é o seguinte. Sempre que não houver previsão de um procedimento especial, ou seja no CPC, ou seja em lei extravagante, o procedimento será o comum. Então, volta para mim. Professor, meu Deus do céu, estou lendo aqui o enunciado. Que tipo de ação eu vou entrar? Que tipo de ação eu vou escrever? Primeiro, você tem que perceber o assunto que está se tratando. Então, percebendo o assunto, conseguindo perceber sobre que assunto se trata, aí você vai procurar se existe dentro do CPC algum rito especial para ele. Então, se nós estamos falando ali sobre um contrato de aluguel, se o enunciado fala sobre um aluguel, aí primeiro passo, eita, identifiquei, é algum problema relativo a um contrato de aluguel. Massa! Aí depois você vai dentro do título lá, dentro do sumário do CPC, por isso que eu falei que é bom ter um tipo de contato, um tipo de facilidade em manusear, principalmente o índice. Aí você vai no índice e vê lá, caramba, será que tem algum procedimento que o CPC traz específico para contrato de aluguel? Aí você começa a procurar, opa, tem lá despejo, né? Então existe um rito específico para contratos que versam sobre aluguel. Então você vai ter que seguir exatamente aquele rito. Aí você passando por todo aquele índice e você não achando algum rito especial, e entendendo que aquele caso, por exemplo, também não possui uma lei extravagante e não possui um rito dentro dessa lei extravagante, uma outra lei, aí você vai para o rito comum. Então sempre é isso. Tem rito especial, vai para o rito especial. Não tem rito especial, necessariamente ele será comum. O rito se encontra por exclusão. É bem isso daqui. Olha novamente no slide. É basicamente isso que eu falei. Sempre deve-se buscar no código se existe algum procedimento especial. Não havendo procedimento especial, aí você vai para o rito ordinário ou para o rito sumário. Você vai ler isso aqui no artigo 272. Você vai parar o vídeo e vai ler toda a diferenciação entre um e outro. Fique tranquilo, volta para mim. Fica tranquilo que a gente vai ver isso com mais profundidade posteriormente. O que esses dois módulos aqui estão servindo para você é para dar à sua pessoa uma visão geral sobre a prova da OAB. Mas, a partir dos próximos módulos, nós vamos adentrar com mais profundidade dentro das peças que mais são frequentes. Tranquilo? E, obviamente, nós vamos ter um momento específico só para perceber quando é que você vai entrar com o rito ordinário e quando é que você vai entrar com o rito sumário. Pessoal, basicamente, volta para o slide. O rito sumário vai se encontrar no artigo 275 do CPC. Então, para o vídeo, vá ler todos os casos de rito sumário. E, pessoal, cuidado, volta para mim, não é querendo lhe assombrar, não é querendo fazer medo, mas entrar com o rito errado vai causar efetivamente a perca da sua própria prova, né? Isso aqui vai ser um dos elementos que vão ter um maior demérito para você, porque você vai, infelizmente, perder um ponto, ou perder a própria prova em si, ou perder uma pontuação que vai lhe fazer não ter capacidade de ser aprovado. Tranquilo, pessoal. Então, esses foram os dois primeiros módulos. Vou ficando por aqui, agradecendo a sua paciência, junto com vocês. Com certeza o Seton aqui está lhe dando pelo menos instrumentos para a sua evolução. Agora, obviamente, a gente não vai conseguir fazer tudo. É um trabalho de comunicação, é um trabalho onde você para o vídeo e você aprofunda dentro do seu livro de doutrina, dentro da leitura das leis. Mas, pessoal, o professor Guido aqui está aqui por vocês nessa sua caminhada rumo à aprovação. Então, muito obrigado. Até o próximo módulo.